Um avião deslizando pelo céu. Dentro dele, centenas de sonhos, corações cheios de esperança. De repente, um grito mortal vindo do alto. Isso foi apenas um acidente? Ou um ato de terror brutal deliberado contra a aviação civil? Porque o destino de pessoas inocentes voando a milhares de metros de altura foi tão cruel? Quem é o responsável? Quem está por trás desse crime hediondo? Em 17 de julho de 2014, um dia de verão comum, o voo MH17 da Malaysia Airlines, que partia de Amsterdã com destino a Kuala Lumpur, tornou-se vítima de uma tragédia inesperada. A aeronave, um gigantesco Boeing 777-200E, foi derrubada por um míssil Buk 9M38, trazido da Rússia e lançado de uma área controlada por forças separatistas no leste da Ucrânia. Em um instante, o céu se transformou em inferno, e 298 pessoas, 283 passageiros e 15 membros da tripulação, perderam suas vidas. Um míssil misterioso fez um avião de passageiros pacífico se despedaçar no ar, levando centenas de pessoas consigo para a eternidade. O Joint Investigation Team, JIT, liderado pela Holanda, confirmou que o míssil foi enviado pela 53ª Brigada de Mísseis Antiaéreos da Rússia. Em 2022, um tribunal holandês declarou 2 russos e um separatista ucraniano culpados à revelia, e em maio de 2025, a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, das Nações Unidas anunciou oficialmente que a Rússia era responsável por este ataque. Como isso aconteceu? Por quem? As respostas se escondem nas sombras, mas a verdade certamente virá à tona. Para desvendar todos os mistérios desta terrível tragédia e fazer a voz das vítimas ser ouvida, precisamos do seu apoio. Para ser a voz da verdade, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e ative o sininho de notificações para que possamos levar nossa história a mais pessoas. Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Naquele dia, 17 de julho de 2014, tudo começou como um dia comum. Era uma manhã de rotina, cada um com seus afazeres, suas preocupações. Mas no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, havia uma energia diferente, uma emoção distinta. No terminal do avião, nos saguões de embarque, vozes fervilhavam, passos apressados eram ouvidos. Famílias se despediam, amigos brincavam, planos de viagem eram discutidos. Alguns faziam suas últimas compras, procurando lembrancinhas, enquanto outros aguardavam os anúncios para embarcar, olhando seus relógios. O voo MH17 da Malaysia Airlines, uma aeronave Boeing 777-200E moderna e confiável, projetada para longas distâncias, esperava seus passageiros para decolar rumo a Kuala Lumpur, o coração da Ásia. Aquilo não era apenas um voo, era uma jornada onde milhares de sonhos, incontáveis esperanças, planos futuros e expectativas alegres se uniam. Cada passageiro pensava em suas futuras aventuras, nas pessoas que encontraria, nos novos momentos que viveria. Este majestoso e orgulhoso avião carregava em seu ventre 298 almas. Este número não era apenas uma estatística, cada alma representava um mundo deixado para trás, uma família, uma história. Cada passageiro, cada membro da tripulação, embarcou neste avião com sua história única, seus próprios desejos. Cada um deles estava ligado à vida, ao amor, à esperança. Alguns retornavam de férias inesquecíveis em belas cidades europeias, apressando-se para casa, para seus entes queridos. Eles tinham fotos recém-tiradas e boas lembranças em seus celulares, ansiosos para compartilhá-las com os amigos. Outros contavam as horas para reencontrar suas famílias após uma viagem de negócios, lembrando-se das primeiras palavras de seus filhos, dos primeiros passos, sonhando com o momento do reencontro. Ainda outros partiam com a esperança de iniciar uma nova vida, de construir seu destino em um novo país, com um brilho de futuro nos olhos, em busca de novas oportunidades. Jovens famílias com seus bebês, as risadas alegres de crianças pequenas preenchiam o ar da cabine. Sua alegria inocente transmitia uma boa atmosfera a todos, como se adormecesse tudo naquele momento. Aposentados estavam cheios do desejo de explorar diferentes cantos do mundo, de realizar seus sonhos. Seus planos eram viajar, ver, descobrir novos lugares, conhecer novas culturas. Estudantes tinham grandes planos para adquirir novos conhecimentos e mudar o mundo, discutindo seus projetos futuros, falando sobre novas descobertas científicas, talvez fossem os gênios do futuro.
Todas essas pessoas, de diferentes nacionalidades e culturas, naquele momento, naquele avião, estavam unidas por um objetivo comum: chegar em segurança aos seus destinos, reencontrar seus entes queridos, alcançar seus sonhos. Eles não sabiam que, sob aquele céu azul, acima das nuvens, em um espaço sem nuvens e de preocupação, suas vidas mudariam irrevogavelmente. Entre esses passageiros, havia cientistas, artistas, médicos, professores, empresários, diplomatas, pessoas de todas as camadas da sociedade. Cada um deles era insubstituível para sua família e amigos, agregando valor às suas comunidades. Cada foto tirada, cada piada feita, cada palavra gentil dita. Tudo isso seriam os últimos momentos. O avião, aquele gigantesco pássaro de ferro, deslizava no ar, como se rumo a uma liberdade infinita, a segurança, mas carregava consigo um destino cruel e impiedoso. Voava em direção a um destino inesperado e terrível, prestes a ser vítima de um evento que mudaria a vida de milhares de pessoas em poucas horas. Este voo não era apenas uma viagem, mas um símbolo de esperança e sonhos, alheio ao seu trágico fim. À medida que o MH17 subia, lá embaixo, no leste da Ucrânia, um cenário de guerra sangrenta se desenrolava na terra. Aquela região já testemunhava confrontos e tiroteios sangrentos há vários meses. Notícias chegavam a cada dia, espalhando medo e ansiedade, e os moradores locais eram forçados a deixar suas casas. Ali, uma batalha cruel e impiedosa estava em andamento pelo controle dos territórios. Forças separatistas, com o forte e oculto apoio de um Estado grande e poderoso, haviam entrado em um conflito sangrento. A terra estava em chamas, dezenas de vidas eram ceifadas todos os dias, civis sofriam, casas eram destruídas, cidades eram reduzidas a ruínas. E o céu? Aquele céu azul e limpo, de repente se transformaria em um terrível campo de batalha. Nos sistemas de controle de tráfego aéreo, reinava o caos, as informações eram incertas, nubladas, e os dados precisos chegavam atrasados. A comunicação entre as torres de controle era intermitente, e a tensão podia ser sentida nas vozes dos operadores. Embora algumas companhias aéreas já evitassem essa rota, ou se recusassem a voar no espaço aéreo da região, nenhuma advertência específica havia sido emitida para o MH17, ou as advertências dadas não foram totalmente levadas em consideração. Tudo estava confuso, tudo era ininteligível. Uma tensão palpável e sensível pairava sobre a região, e todos sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer. No entanto, para as pessoas que deslizavam a milhares de metros de altura, na imensidão do céu, reinava a paz e a tranquilidade. Eles pensavam assim, imersos em suas vidas na quietude da cabine, imaginando que nada representava perigo. Parecia. Mas era uma calma enganosa, o silêncio antes da tempestade. O perigo estava muito próximo, tão perto quanto uma respiração. Em poucos segundos, o mundo inteiro testemunharia essa tragédia, e ninguém esqueceria essa imagem. Na cabine do capitão do avião, pilotos experientes e profissionais, que haviam aprendido todas as nuances da viagem aérea ao longo de décadas, acumulado milhares de horas de voo e mantido a calma mesmo nas situações mais difíceis, estavam no comando. Eles, de fato, haviam sido treinados para cenários como esse, estavam preparados para imprevistos, sabiam como agir em situações de emergência, mas nenhum treinamento, nenhuma experiência poderia prepará-los para o horror que os aguardava, para este ataque sem sentido. Cada botão, cada luz, cada painel indicador era verificado cuidadosamente. Os pilotos seguiam rigorosamente o plano de voo, nenhuma anormalidade era sentida, tudo estava em ordem. Os procedimentos de rotina continuavam na cabine. O som tranquilo e rítmico dos motores impulsionava o avião para cima, embalando a viagem dos passageiros. Eles eram os guardiões do destino de 298 pessoas, e estavam completamente confiantes na segurança desta gigantesca máquina voadora. Todos os indicadores técnicos estavam dentro da norma, não havia sinal de alerta. No entanto, o perigo não estava dentro do avião. Não vinha de uma falha mecânica, de um problema técnico ou de um erro do piloto. O perigo estava lá fora, escondido nas sombras escuras e invisíveis do conflito. Era uma ameaça que vinha das profundezas do céu, de cima da terra. Havia o perigo de se tornarem vítimas de uma guerra totalmente estranha e a qual não tinham nenhuma ligação. Em poucos segundos, tudo mudaria. O céu de repente ficaria vermelho, e um grito abafado e agudo se elevaria.
Esses pilotos, esses membros da tripulação, tentariam cumprir seus deveres até o último suspiro, mas não teriam nenhuma chance. A tragédia era inevitável. E então, aquele momento terrível chegou. Completamente de repente, sem aviso, sem rota de fuga. Uma explosão ensurdecedora que rasgou o silêncio do céu, que gelou o cérebro. Em um instante, as luzes na cabine se apagaram, o avião balançou violentamente, tudo saiu do lugar, os passageiros foram lançados de seus assentos, alguns presos aos cintos. Naquele momento, tudo parou, como se o tempo tivesse mudado seu curso. Não era um raio, não era uma corrente de ar, não era a explosão de um motor. Era algo pior, algo mais cruel. Horror e pânico tomaram conta da multidão. Gritos de pessoas, vozes suplicantes, o choro de crianças. Tudo isso aconteceu em um instante, deixando um eco eterno nos ouvidos, apertando os corações. O Boeing 777, aquela fortaleza de ferro que dominava o céu, foi atingido de forma implacável, bem no meio. Apesar de todos os protocolos e regras de segurança seguidos, ele foi privado de qualquer chance. Em um instante, uma força desconhecida, ou melhor, uma força muito bem conhecida, o transformou em uma bola de fogo em queda livre. O avião começou a se despedaçar no ar, suas asas de metal, sua fuselagem se espalhavam pelo céu, e os passageiros, ainda presos aos cintos, rolavam no vazio, suas vidas terminando em um piscar de olhos, sem nenhuma chance de salvação. Você consegue imaginar o desespero naqueles últimos segundos terríveis? Se você sentisse o hálito frio da morte nas suas costas, qual seria o seu último pensamento? Que sentimentos invadiriam seu interior? Quero que todos que nos assistem pensem sobre isso. Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Cada palavra sua é importante. Lembre-se, esta é a história das vítimas, seu grito silencioso, seus direitos não devem ser pisoteados. A memória deles deve ser um juramento para cada um de nós. O que aconteceu depois foi pior que um pesadelo. Os fragmentos do avião se espalharam pelo céu, entre as nuvens, os destroços em chamas caíram sobre campos e vilarejos, perto das casas de pessoas inocentes. Uma vila inteira, de repente, se transformou em um terrível cemitério. Tudo estava destruído, imerso em fumaça e horror. Corpos, pertences pessoais, restos do avião estavam espalhados por uma vasta área. O mundo observava as notícias em choque, a barbárie se revelava em toda sua nudez, as imagens transmitidas nas telas de televisão eram dilacerantes. Um míssil. Sim, era exatamente um míssil Buk 9 M38, fabricado na Rússia, lançado de uma área controlada pelos separatistas. Este foi inequivocamente um ato de guerra, disfarçado de acidente, mas em essência, um crime hediondo. Aquelas almas inocentes, pessoas que apenas queriam chegar aos seus destinos, tornaram-se vítimas de uma guerra que não era deles. A arrogância, a irresponsabilidade e a covardia de quem disparou aquela arma, apertou aquele botão, deu aquela ordem, ceifaram cruel e descaradamente a vida de 298 pessoas. Aqueles que quiseram manchar seus nomes e suas memórias falharam. As almas em chamas das vítimas exigem que os criminosos não fiquem impunes. Isso seria a maior desonra para suas almas. Em nome deles, exigimos justiça. Este crime não deve ser esquecido. A cena no chão era indescritivelmente horrível. Os destroços estavam em chamas, partes metálicas do avião espalhadas ao redor. Os pertences pessoais dos passageiros, brinquedos de crianças, fotos de férias, cartas escritas a seus entes queridos, livros de bolso, tudo isso eram vestígios de suas vidas. Essas marcas estavam espalhadas por quilômetros, cada item, cada detalhe carregava uma história em si, sussurrando o som de um futuro perdido. Tudo estava ensanguentado, uma atmosfera de desespero pairava, e a tristeza era visível no rosto de todos. O mundo ficou chocado ao observar essa cena. A dor era universal, espalhada no coração de todos. Pessoas de todas as nacionalidades foram afetadas por essa tragédia, pois foi um crime cometido contra a humanidade como um todo. Famílias estavam em choque, buscando respostas, justiça. Mas a justiça, muitas vezes, é lenta. Os criminosos tentam se esconder, tentam apagar seus rastros, esforçam-se para destruir as provas. Após a tragédia, mentiras, tentativas de negação e manipulações se sucederam. Campanhas de desinformação foram realizadas. Todos os meios foram usados para encobrir a verdade e proteger os criminosos.
Mas a verdade, como sempre, mesmo que tardiamente, encontraria seu caminho, a cortina da escuridão seria levantada. E as vítimas, elas mereciam a verdade. Elas mereciam a justiça. Seu sangue não deveria ter sido derramado em vão. Os responsáveis por suas mortes não deveriam ficar impunes. A história de cada vítima, cada lágrima de cada pai, cada grito de cada filho era um apelo silencioso para que este crime não ficasse impune. Este era um grito feito em nome deles, uma voz que se espalhou pelo mundo inteiro. Imediatamente, um grupo de investigação internacional entrou em ação. A Holanda, país da maioria das vítimas da tragédia, liderou o Joint Investigation Team, JIT. O objetivo deles era único: investigar cada detalhe para trazer a verdade à tona e responsabilizar os culpados. Este foi um trabalho árduo que durou anos, realizado com precisão minuciosa. A coleta de cada pedaço de evidência, cada análise forense, a investigação aprofundada de cada detalhe, cada fragmento do avião, cada pedaço do míssil, cada gravação de áudio e vídeo, imagens de satélite, conversas telefônicas, publicações em redes sociais, tudo era repetidamente examinado sob um microscópio, como se para desvendar os segredos ocultos de um crime. Até mesmo os depoimentos de testemunhas locais foram coletados. Não seria fácil. Havia mentiras, desinformação, grandes esforços para ocultar a verdade, e as pressões políticas na arena internacional também não eram poucas. Mas a persistência dos investigadores, a memória das vítimas, a dor insuportável de suas famílias, sua fé inabalável na justiça. Tudo isso fortaleceu ainda mais a busca incansável pela justiça. Eles estavam determinados a ir até o fim com este trabalho. Nenhuma pressão poderia desviá-los de seu caminho. Porque somente a verdade poderia trazer paz às almas das vítimas, somente a verdade poderia arrancar as máscaras dos criminosos, somente a verdade poderia prevenir futuras tragédias. E então, a verdade veio à tona. Incontestável. Indiscutível. Não podia mais ser negada. O míssil que derrubou o MH-17 veio da 53ª Brigada de Defesa Aérea da Rússia. As provas eram tão fortes, tão irrefutáveis, que nenhuma mentira poderia escondê-las, nenhuma manipulação política poderia encobri-las. Testemunhos, imagens detalhadas de satélite, interceptações de comunicação, gravações de áudio, fatos relacionados à movimentação do sistema de mísseis da Rússia para a Ucrânia e seu retorno, bem como fotos do míssil sendo transportado em um comboio militar. Tudo isso se confirmava mutuamente, revelando a cadeia de eventos e identidade dos criminosos. Não foi um acidente, não foi um erro humano, não foi uma falha técnica. Foi, inequivocamente, um ato deliberado, uma consequência direta e sangrenta de uma guerra totalmente absurda. A arrogância, a irresponsabilidade e a covardia de quem disparou aquela arma, apertou aquele botão, deu aquela ordem, ceifaram cruel e descaradamente a vida de 298 pessoas inocentes. Aqueles que quiseram manchar seus nomes e suas memórias falharam. As almas em chamas das vítimas exigem que os criminosos não fiquem impunes. Os verdadeiros responsáveis por este crime, os arquitetos desta tragédia, devem ser punidos. Isso não é apenas uma exigência legal, é uma exigência da consciência da humanidade. O mundo inteiro deve se unir para que esta tragédia não se repita, pois não é apenas a tragédia de um único país, mas de toda a humanidade. Após longos anos de investigação, lutas difíceis e superação de inúmeros obstáculos, em 2022, o tribunal holandês proferiu sua sentença. 2 russos e um separatista ucraniano foram considerados culpados da revelia. Eles não estavam presentes no tribunal, haviam se escondido covardemente, fugido da responsabilidade, mas a voz da sentença ressoou por todo o mundo, e todos aplaudiram essa decisão. As famílias viram uma luz de esperança pela primeira vez. Este foi um passo importante. O reconhecimento da responsabilidade foi uma luz de esperança para as famílias que há anos clamavam por justiça, derramavam lágrimas, um facho de justiça. A impunidade, sim, é uma ferida aberta. Cada crime impune abre caminho para futuros crimes, tornando o mundo um lugar mais perigoso, ameaçando a paz. E esta sentença, embora não trouxesse as vítimas de volta, foi um pequeno alívio para suas almas despedaçadas, trazendo um pouco de consolo. Foi uma palavra de justiça proferida em nome deles. Foi o reconhecimento, em parte, do sofrimento que eles suportaram, a maior homenagem prestada à sua memória, e também uma lição para as futuras gerações.
E a busca por responsabilidade não parou. A fé na verdade nunca diminuiu, não foi soterrada pelas areias do tempo, pelo contrário, fortaleceu-se ainda mais. Seguindo o rastro da verdade, as instituições internacionais também não permaneceram indiferentes a esta tragédia, levantaram suas vozes, e as pressões diplomáticas aumentaram. Em maio de 2025, a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, da ONU anunciou oficialmente que a Rússia era responsável por este ataque. Não foi apenas um comunicado, foi um reconhecimento global, uma condenação inequívoca. Não era mais possível negar, não era mais possível esconder, não era mais possível distorcer os fatos. O mundo já conhecia a verdade e a aceitava. O sangue daquelas 298 pessoas inocentes clamava por justiça, e o mundo, e finalmente, começou a ouvi-lo, respondendo a esse clamor, exigindo responsabilidade. Cada gota de suor dos investigadores, cada lágrima das famílias, cada noite sem dormir, cada oração não foi em vão. Esta foi uma grande vitória da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a impunidade. Aqueles que causaram esta tragédia, aqueles que a possibilitaram, jamais poderão viver com uma consciência limpa. Eles entraram para a história por seus crimes, mas as vítimas viverão eternamente em nossas memórias, em nossos corações. Sua lembrança é inesquecível e sempre nos recordará o valor da paz. A tragédia do voo MH17 é um lembrete cruel de quão frágil é a paz e como conflitos irresponsáveis podem destruir vidas. Esta é a história amarga de como a arrogância e a irresponsabilidade podem destruir inúmeras vidas em um piscar de olhos. Este evento não é apenas uma estatística, mas 298 histórias individuais, cada uma deixando um vazio profundo. Mas é também a história da resiliência humana, da busca incansável pela verdade e da importância de responsabilizar aqueles que causaram tanto sofrimento. A memória deste evento deve permanecer como uma lição eterna para que tais horrores nunca mais se repitam. A comunidade global deve aprender com isso. Carregamos a história dessas vítimas, levamos seu grito silencioso ao mundo inteiro, somos a voz delas. Elas não devem ser esquecidas. Seu sangue não deve ser derramado em vão. Sua memória deve ser um alerta para cada um de nós, um pedido constante pela proteção da paz. O que você pensa sobre essa tragédia? Acha que a justiça foi plenamente feita? O que mais deve ser feito para prevenir tragédias como essa? Compartilhe suas reflexões conosco na seção de comentários. A opinião de cada um de vocês é um guia valioso para discutirmos temas tão profundos. Lembre-se que nenhum de nós deve permanecer indiferente a tais eventos, pois a indiferença abre caminho para a impunidade e causa novas tragédias. Que esta tragédia seja a última, que tais horrores nunca mais aconteçam, que o céu testemunhe apenas a paz.